Bom dia, bom dia. Mais uma segunda-feira, última segunda-feira do mês de julho. Um mês maravilhoso, abençoado para todos nós. Que mês, hein, gente? Que mês. Começou um mês calmo, tranquilo, de repente. É assim, os planos de Deus, né? É assim os planos de Deus. É dessa forma que ele trabalha, ele age, né? É na quietude. A gente tem que saber entender e interpretar. Vamos aguardar mais uns minutinhos. A gente está falando sobre o rei Salomão nesse mês. Pra gente terminar hoje, fechar, né, com as lições, né, os ensinamentos que ele nos deixou, que foram vários, né? É mais nós sabermos interpretar, usar no nosso dia a dia, na nossa vida, né, pra aprendermos, né? Na verdade, quando a gente estuda, a gente aprende, quando a gente compartilha, a gente aprende, porque é estudando, aprendendo, compartilhando que a gente aprende, certo? É isso aí, aguardar mais uns minutinhos, depois esse vídeo vai pra rede vizinha. Quem puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. E a gente vai seguindo aqui com o rei Salomão, né? A vida dele, seus ensinamentos. Tem livros, tem vários livros, tem livros que não estão na Bíblia também. Tem bastante coisas falando dele. Mas a gente tem que pegar o quê? Trazer para os dias de hoje e pegar os ensinamentos, né? Que sim, os ensinamentos que ficaram, que a gente tem que levar para o nosso dia a dia, certo? Bom, então a gente começou no finalzinho de junho falando, né? Veio muito forte falar sobre o rei Salomão, sobre a prosperidade que ele nos ensina, né? Que ele muito novo, né? Então, muito novo, filho de Davi, ele se tornou rei, né? Porque Davi era o rei, aí Davi faleceu, ficou o seu filho, o Salomão. E ele era muito novo, então ele pediu para Deus sabedoria. E está na Bíblia: pedis e obtereis. E ele recebeu a sabedoria. Então ele foi muito sábio. Lá no começo ele já fala da lei, né? Do respeitar pai e mãe, né? Depois ele fala da lei do discernimento, né? Que a gente tem que ter discernimento para as coisas, né? Saber mesmo entender e escolher o que a gente tem que fazer. Então, ter discernimento para as nossas questões do nosso dia a dia. E tem várias leis. Depois ele ensina a nós também a lei da prosperidade, né? Que sim, a prosperidade está sim incluída na nossa vida, não está separada de Deus, está junto. É o que você faz com ela que te diferencia, né? Então, a prosperidade, a abundância faz parte da nossa vida, né? E isso está em nós. Só que o homem, com o tempo, foi separando, as religiões foram separando, mas não, está todas juntas. E ele nos ensina a poupar, né? A prosperar. Então, ele nos ensina também. Ele fala do conhecimento, principalmente do conhecimento que ninguém te tira. Então, quando você busca o conhecimento, ninguém tira de você. Né, que ela é melhor do que ouro, rubis, diamantes. Por quê? Porque isso ninguém tira de você. O que você aprendeu, o que você busca para o conhecimento, ninguém te tira, certo? Então, várias leis. E a gente vai aqui terminando hoje, a gente vai ler. Não deu para ler todos os versículos e capítulos. Eu vou ler agora um pouquinho o último capítulo, 31, que fala da mulher exemplar, que eu gosto muito, gente, do outro dia, né? Viu sobre a mulher sábia dificular. Então, aqui hoje, a mulher exemplar. E ele nos ensina, assim, com versículos. Você pega um pedacinho e você aprende muita coisa, né? Então, ela nos ensina em muitos ensinamentos, né? Então, a mulher exemplar, ela é feliz a quem encontrar. É muito mais valiosa que rubis. Seu marido tem plena confiança. Nunca falta coisa alguma. Ela só faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Então, aqui já no comecinho aqui eu pulei um pedaço, né? O 31, a gente vai para mais essa parte final. Então, uma esposa exemplar. Feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis.
Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Então, aqui tá falando do trabalho da mão, das suas mãos, né? Que é a mulher, né? Como os aqui continua, ela é enorme, né? Então, ela olha só, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica sempre acesa durante a noite, né? Ela tem energia à noite, né? Ela tem energia à noite, né? Nas mãos segura o fisco, né? E com os dedos pega a roca, né? Que é aqui no caso de bordar, né? Que antigamente tinha essa passagem, usava muito esse negócio da roca, né? Que é a de afiar, né? Aí, então, continuando aqui, ó. E ela fala com sabedoria, aqui no 28. Então, 31, 28. Ela fala com sabedoria, ensina com amor, cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Então, assim, gente, Salomão não escreveu à toa, né? É uma lição para nós mesmos, sabe? Para nós mulheres, para nós donas de casa, para o nosso dia a dia mesmo. Então, continuando aqui, ó. Fala com sabedoria, ensina com amor, cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Olha só, né? A beleza é enganosa. Olha só que ele nos deixou também, ó. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Na verdade, aqui eu acredito que a porta da cidade não é que é para os outros, saber, é para a gente mesmo, né? Então a gente tem que sempre orar e vigiar e um eterno buscar conhecimento, um eterno buscar as ações nossas do dia a dia, mas dentro da nossa casa, dentro de nós, não precisamos fazer as coisas para que os outros vejam, mas sim para nós, né? Para nós mesmos, porque tem algo maior que está vendo. E esse algo maior é Deus, é Jesus, é o universo, quem você acredita. Então, quando a gente façamos as coisas, que a gente façamos pensando assim, no nosso bem maior, no nosso bem comum da nossa família e buscando sempre coerência, né? Porque tem algo maior nos vendo, né? Então, não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. E aqui, essa mulher exemplar, eu acredito que seja isso, né? Dentro da sua casa, ela é assim, né? Não precisa ser na rua para as outras pessoas. Claro, isso vai, como é dela, isso vai acabar reverberando lá fora para as outras pessoas. Mas eu acredito que é dentro de casa mesmo, esse exemplo, né? E aí reverbera. Então não precisa mostrar o que faz, o que é, mas sim o que ela é, reverbera, né? E o que eu acredito que é o mais importante. Então é isso, meus amigos, né? A passagem de Salomão, ele me deixou muita coisa. E lembra que eu falei que tinha umas peculiaridades dele? E assim, ele foi muito sábio, né? Ele conseguiu a sabedoria que ele pediu a Jesus, a Deus, né? E ele adquiriu. Só que lá no final da sua vida, lá no final, como Deus nos dá o livre-arbítrio e ele nos respeita, que é a lei maior que temos, que é o nosso livre-arbítrio, Rei Salomão também usou o livre-arbítrio dele. Então aqui não é um julgamento. A gente é para mostrar que ele também usou seu livre-arbítrio e Deus jamais desrespeita o livre-arbítrio. Deus jamais. Então a gente tem as nossas escolhas, a gente usa ela para que a gente, né, o seu livre-arbítrio. E Salomão também usou. No final, como ele tinha muito conhecimento, muita sabedoria, ele casou com várias mulheres, muitas mulheres. A gente sabe que lá em Jerusalém tem essa, né, dos homens terem, ainda mais naquela época. Só que lá eram vários dogmas, né, várias religiões. A gente fala religiões, mas são vários dogmas. E cada um seguia uns preceitos, algumas coisas. E ele quis conhecer todas, Então ele foi casando com várias mulheres estrangeiras, várias. E no fim ele morreu jovem, ele governou 40 anos. Ele ficou só 40 anos, ele construiu o templo, né? O primeiro templo de Jerusalém foi ele que construiu. Então ele fez muitas coisas, deixou esses ensinamentos para nós. Usou seu livre-arbítrio, né? E Deus respeita, ele usou.
Então, no final, ele casou com várias mulheres, com várias, de vários dogmas, porque ele queria conhecer todos os tipos de religiões. A gente fala religiões, mas lá naquela época, vários dogmas ele quis conhecer. Então, ele casou com várias mulheres, cada uma tinha o seu modo de admirar, né, ou algo diferente. Então, meio que ele não vamos dizer se perdeu, ele usou o seu livre-arbítrio. Deus respeita, né, a lei maior que temos é o livre-arbítrio. Salomão usou, então, assim, ele faleceu muito novo, aconteceu isso, e tem muitos que falam que ele foi a queda, que ele foi... Mas aqui não cabe nós julgar. Ele usou o livre-arbítrio e ele queria conhecer. Então, se Deus não condena, ele nos dá o livre-arbítrio, quem somos nós, né? Então, Salomão terminou a vida usando o seu livre-arbítrio, certo? Mas o que nós temos que tirar disso? A lição, os ensinamentos que ele nos deixou. É isso que nós temos que usar, certo? E é isso, meus amigos e amigas. Nesse dia, eu acredito que hoje vai ficar para as pessoas da rede vizinha. Mas o importante é passar a mensagem. Gratidão, até. Obrigada.